Mas eu queria ler com vocês, eu comentei com o Leandro, né? Que eu ia falar hoje de uma família, de um personagem, para mim, um dos mais mineiros da Bíblia. Né? A família mineirinha da Bíblia, sabe? Eu queria falar com vocês sobre um rapaz de aproximadamente 1,60 m de altura, ruivo, pequenininho, franzino, mas que escreveu o seu nome ao longo da história. Queria falar de Davi. Lembrou agora quem é, Leandro? Queria falar de Davi com vocês. Eu queria, antes de ler o texto aqui, eu queria ler o texto com vocês. É 1 Samuel, capítulo 17. Eu não vou ler a história toda, tá? Eu vou dar um resumo da história. E por que eu contei o testemunho, né, que nós passamos esse ano? Porque, assim como Davi, nós tivemos que enfrentar muitos gigantes esse ano. E nós aprendemos como lidar com cada um deles. E não foi, muitas vezes, tão fácil como foi para Davi. Mas nós passamos. Então eu queria ler com vocês 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou colocar o óculos para me ficar igual aos pastores. Ó. Vocês viram que o pastor Edivaldo agora está de óculos também, né? Olha lá, que elegância. Né? Só falta a Fabiana que não trouxe o óculos dela, né? Mas ela usa óculos também. 1 Samuel, capítulo 17. Eu queria ler do verso 38 em diante, que diz assim, vocês acharam aí? Quem está acompanhando? Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então, tirou tudo aquilo. Aí começa a vitória de Davi. Presta atenção. Então Davi tirou tudo aquilo. E em seguida, ele pegou o seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas. Colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor. E com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Então, enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha
é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs o pé sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Até aí, feche seus olhos. Pai querido, nesta manhã nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, queremos sair daqui cheios da Tua presença, cheios do Teu poder. Fale conosco, Senhor, assim como tem falado todos esses dias. Fale das nossas fraquezas, revista-nos do Teu poder, da Tua graça. Abra nossas mentes, abra nossos corações, para que possamos viver de tal modo que a Tua presença esteja sempre adiante de nós e que vá perfeitamente desembaraçando todos os nossos caminhos. Seja assim, Senhor, nesta manhã, na vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Essa talvez é uma das histórias mais conhecidas. Todo mundo conhece. Até quem não é cristão conhece. E todo mundo faz menção de Davi matando o gigante. Se usa muito em palestras motivacionais que você tem que enfrentar o gigante. Você tem que enfrentar seus gigantes. Você tem que enfrentar seus gigantes. Mas o que eu quero falar hoje com vocês não é uma palestra motivacional. Eu quero tentar, junto como foi claro para mim, no que consistiu a vitória de Davi sobre aquele gigante. Eu quero tentar rapidamente expor aqui. Primeiro fator da vitória de Davi sobre o gigante está no capítulo 16. Quando Samuel vai à casa do pai de Davi para ungir Davi como rei. E ali o texto diz que Deus falou para o profeta Samuel: vai lá, que na casa de Jessé eu levantarei um rei. Não olhe para a sua aparência, porque o homem vê o exterior. Não olhe para o seu físico, mas eu, o Senhor, olho para o coração. E eu vou falar para você quem vai ser o próximo rei de Israel. E ali Deus fazia uma promessa com Davi: você já é o rei de Israel. E diz que nesse momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, quando ele foi ungido rei. Só que já Davi foi ungido rei e continuou a sua vida. Ele tinha uma promessa, mas hoje eu não vou falar sobre as promessas. Isso aí vai ficar para um outro dia, tá, Leandro? Já estou deixando aqui a deixa, né? Vou voltar outro dia, tá? Nós vamos falar sobre as promessas. Davi tinha a promessa sobre a vida dele, que ele já era o rei e que ele iria reinar. Mas não foi algo imediato. Não foi algo que aconteceu no momento. Davi continuou com os dois serviços que ele tinha, tá? Ele apacentava o rebanho do seu pai e servia Saul
quando ele tinha lá os seus ataques de atormentações demoníacas, Davi tocava a harpa para acalmar Saul. Então Davi se dividia entre a casa do seu pai e o palácio do rei. E aí tinha lá uma guerra, os filisteus contra o povo de Israel. E aí que eu falo que essa é a história mais mineira da Bíblia, né? Porque os irmãos de Davi, os 3 mais velhos, estavam na frente de batalha. Os 3 irmãos de Davi mais velhos estavam lá junto com o exército de Saul. E o pai de Davi fala assim para Davi um certo dia: Davi, pega aqui uns pães, pega uns grãos. Gente, olha que loucura. Pega uns queijos e vai levar para os seus irmãos lá. Gente, quem no meio da guerra quer comer queijo? Um gigante, 40 dias afrontando eles, e o pai fala: leva uns queijos lá para eles. Isso é coisa de mineiro, gente. E Davi, que já era o rei, presta atenção, jovem, nessa época que Davi tinha cerca de 21 anos, Davi, que já era o rei, foi levar um lanche para os seus irmãos no campo de batalha. Ele começou sendo rei servindo, tá? Ele começou seu reinado servindo. E Davi colocou lá os mantimentos na sua bolsa e foi para o campo de batalha. Chegando lá, aquele alvoroço, porque era a hora que o filisteu, o gigante Golias, ia aparecer, e ele desafiava o exército, e tinha lá eles fizeram lá um acordo, um homem só, contra o gigante filisteu. Quem vencer, vence a guerra, e o seu povo vai servir aquele que venceu. Essa era a proposta. Todos os dias, o gigante saía pela manhã e à tarde, desafiando o povo, desafiando o exército de Israel. Quem vai me enfrentar? Quem vai me enfrentar? E o rei Saul tinha colocado lá porque ninguém queria enfrentar, nem o rei Saul, que era um guerreiro já experimentado. Quem enfrentar o Golias vai ficar livre de IPVA, não vai precisar mais pagar IPVA. Vai ficar livre do IPTU, todos os impostos, não precisa pagar imposto nenhum. Vai ganhar uma quantia em dinheiro do rei. E ainda vai poder casar com uma das filhas do rei. Gente, a proposta era tentadora, né? Sabe quantos se apresentaram? Nenhum. Eles olhavam o gigante. Se vocês terem ideia, Davi tinha 1,60 m aproximadamente. Golias tinha cerca de 3 metros de altura. A armadura que Davi usava pesava cerca de 60 quilos. Só a lança que ele carregava na mão pesava 8 quilos. Imagine mais ou menos aí, 2 sacos de arroz ele segurava na mão para enfrentar o inimigo. Então o cara era forte. Ninguém queria enfrentar. Davi, quando ouviu aquilo, aquelas afrontas, ele tinha sido ungido o rei. O Espírito do Senhor estava sobre a vida dele. Ele falou assim: esse homem não está ofendendo o exército, ele está ofendendo o próprio Deus. E eu vou enfrentá-lo. Eu vou acabar com ele, em nome do Senhor. Muitos riram dele. O irmão mais velho falou assim: esse moleque está querendo se aparecer. O irmão mais velho já estava ofendido, tá? Mas isso a gente vai falar outro dia também, tá, Leandro? Porque o irmão mais velho achava que ele deveria ser o rei, porque ele era mais velho, ele já era um guerreiro experiente, né? E ele não
foi ungido rei. Então o irmão mais velho já estava um pouco ofendido com Davi. E riu de Davi. Aí Davi foi levado até Saul. E Davi falou para Saul: eu vou enfrentar o gigante. Hoje termina essa história. Acaba hoje. Saul falou assim: eu sei, filho, você tem coragem, é bom. Mas você é um menino. Você cuida de ovelha. Eu gosto que você toca harpa para mim, mas é um gigante. Não dá para você. Davi falou: eu vou. Aí Saul falou assim: então tá bom. Já que você vai para a guerra, você tem que ir como um guerreiro. Toma aqui a minha armadura, o meu capacete, a minha espada. E vai lá enfrentar o gigante. Aí ainda falou: boa sorte, vai lá. Davi aceitou, vestiu a armadura do rei, pegou a sua espada, a espada do rei. E a Bíblia diz que Davi não conseguiu nem mesmo andar, sair do lugar. Muitas vezes, como eu contei o testemunho aqui da Neuza para encorajar vocês, nosso testemunho, mas na maioria das vezes, nós precisamos ter as nossas experiências. Nós precisamos ter o nosso contato. Nós precisamos conhecer a Deus face a face para enfrentarmos os nossos gigantes. Davi não podia enfrentar o gigante com a armadura de Saul. Davi não podia enfrentar o gigante com as armas que não eram dele. Deus, quando chamou a mim, chamou a você, quando Ele deu a vida dele por cada um de nós lá na cruz, Ele deu a cada um de nós capacidade extraordinária para vencer qualquer obstáculo. A sua arma não é igual à minha, mas você, em Deus, tem capacidade de enfrentar todos os seus inimigos. E Davi falou para o rei, falou assim: ó, não dá. E aí, eu disse que começava lá quando ele foi ungido. E depois Davi começa a pegar as suas armas, aquilo que ele estava acostumado no dia a dia da vida dele. E eu falo para você que as provas do dia a dia vão nos forjando, nos capacitando para que a gente possa enfrentar os maiores perigos, as maiores provas da nossa vida. Davi pegou um cajado, um pedaço de pau que ele usava para conduzir as ovelhas. Davi pegou 5 pedras. Ele já estava com a sua bolsa, que ele levou os queijos para os irmãos dele, né? Estava lá a bolsa. E ele pegou a sua atiradeira. Um pedaço de pano com um couro na ponta. Hoje seria mais ou menos o que a gente tem como um estilingue. E aquela atiradeira ele rodava, soltava uma das pontas, segurava a outra e a pedra era lançada. Segundo os estudiosos, Davi com 1,60 m, para ele atingir o gigante e o gigante cair, ele teria que estar muito próximo do gigante, porque a força seria insuficiente. E ele teria que ter uma precisão muito grande para no primeiro arremesso acertar exatamente onde havia uma abertura no capacete do gigante. O gigante era tão convencido de si que ele já tinha um estilista para ele, né? Então ele tinha um capacete que tinha uma aberturinha aqui, ó, na frente. E o estilo dele foi onde Davi cravou a pedra. Então Davi pegou o
cajado. Cajado que ele usava para conduzir as ovelhas. Cajado que ele usava como pastor no seu dia a dia. E o cajado, sabe o que fala? O cajado fala da autoridade. A autoridade de Deus que estava sobre a vida dele. O cajado foi o mesmo que Moisés tocou as águas do Mar Vermelho para que o mar se abrisse. O cajado, a autoridade de Deus sobre a vida dele. Depois Davi pegou as pedras, aquilo que ia ser lançado. A pedra fala de fé, lançar a fé. Se fosse nos dias de hoje, sabe qual é o comentário que a gente ia fazer? Esse Davi é doidão, Davi é xarope. Porque ele falou assim, pro gigante: eu vou te pegar, vou te matar e vou cortar a sua cabeça. Davi não tinha faca, gente. Ele não tinha espada. Ele tinha um cajado, tinha pedra, tinha uma bolsa e uma tiradeira. Como é que ele ia cortar a cabeça do gigante? Deus cria o fruto dos nossos lábios. A palavra profética se cumpre e fala assim: hoje eu vou cortar a sua cabeça. Eu acho que Davi também não sabia como ele ia fazer isso, mas a autoridade do Espírito que estava sobre a vida dele fez ele falar. E Davi, com a sua pedra, colocou lá na pedra que representa a fé, colocou lá na sua bolsa. E a bolsa é onde guarda as coisas, onde ele levava o mantimento, onde ele levava o alimento para os seus irmãos. A bolsa, sabe do que fala? A bolsa fala do nosso coração. Deus já tinha falado para o profeta Samuel, lá no capítulo 16: eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. E tinha um texto que diz assim que quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará lá no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, este verá o Senhor. E o coração de Davi, coração puro, que seu primeiro ministério como rei foi servir os seus irmãos. Coração puro, um coração puro e quebrantado, Deus não despreza, nem mesmo diante de um gigante. E a última coisa que Davi tinha era a sua atiradeira, sua funda, ou seu estilingue, que é a palavra de Deus, ao qual você lança a sua fé. Foi ungido, presença de Deus, autoridade de Deus, fé, coração quebrantado e cheio da palavra de Deus. A palavra de Deus que lança a fé, que atira a fé, que lança a palavra. E Davi profetizou naquele dia: hoje mesmo todos saberão, não só que o gigante morreu, mas que existe Deus em Israel. E o grande propósito daquela batalha, que até hoje nós conhecemos e falamos e repetimos, não é só para mostrar a vitória de Davi sobre Golias, mas é para mostrar que existe um Deus que cuida e zela do seu povo, que um Deus que batalha as nossas batalhas, que um Deus que guerreia as nossas guerras, que existe um Deus que nos dá vitória, mesmo quando parece impossível. Aquela batalha era impossível,
aos olhos de qualquer humano, Davi ganhar. Era impossível. Mas uma coisa que Davi fez, que me chamou mais atenção ainda, quando o gigante se apresentou, que Davi se apresentou, e um erro que nós cometemos quase que sempre, Davi não esperou o gigante atacar para contra-atacar o gigante. Davi não esperou para ver o que ia acontecer. Ele de imediato tomou posse das suas armas e partiu em direção ao gigante. Não esperou momento nenhum. Não esperou nada. Ele partiu em direção ao gigante, porque ele já tinha tudo o que ele precisava. Já estava com ele. E os estudiosos ainda dizem, os teólogos, que para ele conseguir acertar na cabeça do gigante, com um tiro só que ele deu, tinha que ser muito experiente. E acertar no lugar que ele acertou seria quase que impossível. Mas Davi ainda pegou 5 pedras. 5. Depois nós falamos dessas outras pedras, tá? Hoje não pode, né, Leandro? Fica para outro dia. Tem muita coisa nesse texto, não dá para falar tudo num dia só. Mas com uma pedra, ele derrubou o gigante. Porque ele não esperou o gigante atacar. Ele não esperou o problema que já era grande, crescer mais ainda. Ele agiu e não reagiu diante do problema. Quando nós reagimos diante do problema, nós temos muito mais dificuldade do que quando nós agimos. E nós agimos, temos que agir em nome do Senhor dos Exércitos. A unção de Deus, a autoridade de Deus, a fé, coração quebrantado e a palavra de Deus em nossas vidas são as armas que nós carregamos conosco e que nós enfrentamos qualquer gigante em nossas vidas. Você pode enfrentar qualquer gigante em sua vida, seja lá o que estiver acontecendo na sua vida, seja lá o que for. Nós tínhamos um diagnóstico em nossa casa. A sua esposa se recuperando do câncer, de maneira nenhuma ela pode contrair o Covid. Não pode. A medicina disse isso. Mas o Senhor disse: se pegar, se contrair, eu estou com vocês. Eu vou adiante de vocês. Eu sou o Senhor dos Exércitos. O nosso Deus é o Deus do já. É o Deus que faz. E Ele já fez na minha vida, já fez na sua vida. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos tirou um dia lá do lamaçal, nos tirou um dia do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E com Cristo nós somos herdeiros juntamente com Ele da graça de Deus em nossas vidas. Não tem inimigo que prevaleça contra cada um de nós. Não tem inimigo que possa prevalecer contra aquilo que Deus tem colocado em nós. O que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. E essa é a arma que vence o mundo. A nossa fé. Essa é a arma que vence o mundo. Feche seus olhos. Assim como na minha vida, nós tivemos que enfrentar muitos gigantes. E eu sei que a vida particular de cada um, cada dificuldade que nós temos, o que é um gigante para mim não pode ser um gigante para você, ou vice-versa, o que está passando na sua vida, para você pode ser um gigante, para mim pode não ser. Mas, independente do tamanho daquilo que você está passando na sua casa, independente daquilo que você está passando na sua vida, independente da doença que está sobre o seu lar, o nosso Deus, Ele é o Deus da cura. E a palavra dele declara que da cruz do Calvário,
Ele já levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Que pelas suas pisaduras nós somos completamente sarados. Nós já fomos completamente curados. Tome posse hoje daquilo que Deus tem para a sua vida, tem para a sua casa. A palavra do Senhor declara que a sua morada, que a sua casa será casa de paz. E a paz vai reinar na sua casa. Jeová Shalom está derramando da presença dele na sua casa. E a paz vai reinar na sua casa. A paz vai reinar sobre os seus filhos. A palavra de Deus declara que Deus não nos deu filhos para a perdição, mas que todos os nossos filhos, todos eles, serão ensinados, serão discípulos do Senhor. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nas promessas de Deus para as nossas vidas. Oh Senhor, que a Tua palavra, Pai, que nós cremos que ela jamais é dita em vão, Senhor, e que também ela jamais volta vazia. Que a Tua palavra se cumpra nesta manhã na vida dos Teus filhos. Que a Tua palavra se cumpra nesta manhã na minha vida, na minha casa. Tu conheces, Senhor, os corações dessa manhã. Tu conheces cada vida. Tu conheces cada luta. Tu conheces cada guerra. Aqueles que ainda, Senhor, não têm as armas de guerra, prepara os Teus filhos, Senhor. Prepara eles, Pai. Enche-os da Tua presença. Enche-os de fé. Enche-os da Tua palavra. A Tua palavra declara, Senhor, que é o Senhor que nos dá um novo coração. É o Senhor que nos dá um novo coração. Um coração igual ao Teu. Faça assim, Senhor, nas nossas vidas esta manhã. Derrame sobre nós do Teu poder, da Tua graça e da Tua presença. Que nós possamos viver dias de vitória na Tua presença, Senhor. Mas não somente porque nós temos tudo isso, mas é porque o Teu amor, a Tua graça está sobre nossas vidas, Pai. E assim, na autoridade do Teu nome, nós vencemos qualquer dificuldade. Seja assim sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.